O direito internacional público é o conjunto de normas jurídicas que regula as relações mútuas dos Estados e, de modo suplementar, das demais pessoas, como Estado, organizações e indivíduos, tentando estabelecer uma ordem e uma lei comum que regule todo comportamento que extrapole a esfera da soberania. Também é característica deste direito planear preceitos para um modelo homogêneo de organização internacional, em detrimento das relações de coordenação em que levam mais em consideração a soberania, onde o país mais forte militarmente e economicamente impõe seus pontos de vista antes dos outros estados com menos recursos, fortalecendo uma relação de soberania de fato. No mundo atual, ainda vemos essas relações, mas presenciamos gradualmente, mesmo que timidamente, a predominância do ordenamento jurídico internacional e todo o aparato que o acompanha. Mas, apesar de todas as conquistas do direito internacional público, este ainda trava uma batalha em que, nas relações entre Estados, muitas vezes os interesses dos mais fortes predominam. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta para você, caríssimo telespectador, um programa diferente, ou seja, vamos tratar do assunto direito internacional. E para tratarmos desse assunto importante, convidamos também uma advogada importante, ou seja, a doutora Nathalie Rocholl. E para fazer parte do programa, convidamos também o doutor Thomas Lau. Aliás, ele está sempre aqui no programa, mas ele é um expert no assunto do direito internacional. Como vai? Tá bom, doutor? Tudo bem, doutor Lércio. Como vai, doutora? A senhora vai bem? Tudo bem, Tudo graças bem. a Deus. Eu vou agora passar a falar sobre o seu currículo. A doutora Nathalie Rocholl é professora universitária e tutora de recursos online, Fundação Getúlio Vargas, e também professora de cursos de extensão e de pós-graduação, Escola Superior da Advocacia do Distrito Federal. É membro do Corpo de Avaliadores da revista Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É membro do Corpo de Avaliadores da revista Cadernos. É membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem, é membro das Comissões de Relações Internacionais e de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. É membro associado do Instituto dos Advogados do Distrito Federal. Esta é a apresentação que eu faço, mas acontece que a doutora Nathalie Rocholl, ela tem um currículo extenso e vocês vão poder apreciar a alta capacidade intelectual desta moça. Eu digo desta moça porque realmente é uma moça, uma brilhante advogada. Através do programa vocês vão verificar quem é a doutora Nathalie Rocholl. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Muito bem. Eu vou colocar agora um vídeo e gostaria depois que a senhora, por gentileza, me desse uma noção daquilo que a senhora pode informar os telespectadores. Senhores ministros, uma maioria de circunstância formada sob medida para lançar por terra todo um trabalho primoroso levado a cabo por esta Corte no segundo semestre de 2012. É a isso que nós acabamos de assistir. Inventou-se inicialmente um recurso regimental totalmente à margem da lei, com o objetivo específico de anular
de reduzir a nada um trabalho que fora feito. Sinto-me autorizado a alertar a nação brasileira de que este é apenas o primeiro passo, porque essa maioria de circunstâncias tem todo o tempo a seu favor para continuar na sua sanha reformadora. Agora, inventou-se um conceito fantasioso e discriminatório para o crime de quadrilha. Segundo esse novo conceito, são suscetíveis de enquadramento na prática do crime de quadrilha somente aqueles segmentos sociais dotados de certas características socioantropológicas. Aqueles que rotineiramente incorrem na prática de certos delitos, como os crimes de sangue ou os crimes contra o patrimônio privado. Criou-se com isso um novo determinismo social. Eu ouvi com bastante atenção argumentos tão espantosos quanto aqueles que se basearam simplesmente em cálculos aritméticos, em cálculos aritméticos e em estatísticas totalmente divorciadas da prova dos autos, totalmente divorciadas da gravidade dos crimes praticados e documentados nos autos dessa ação penal. Enfim, totalmente divorciadas do contexto probatório individualizado que restou demonstrado no acórdão proferido por esta Corte em 2012. Eu ouvi até mesmo, senhores ministros, a seguinte alegação: eu não acredito que esses réus tenham se reunido para a prática de crimes. Há dúvidas de que eles se reuniram? De que eles se associaram e que essa associação perdurou por quase 3 anos? Ninguém ousou dizer que essa associação não existiu. E o que dizer dos crimes que eles praticaram e que hoje, em relação aos quais pagam pena, cumprem pena em presídio da capital federal? Como sustentar que isso não configura quadrilha? Crimes contra o patrimônio, contra a administração pública, crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, crimes contra o sistema financeiro nacional, tudo provado, tudo documentado, decisão condenatória transitada em julgado. Esta é uma tarde triste para esse Supremo Tribunal Federal, porque, com argumentos pífios, foi reformada, foi, como eu disse, jogada por terra, extirpada do mundo jurídico, uma decisão plenária sólida, extremamente bem fundamentada, que foi aquela tomada por este plenário no segundo semestre de 2012. Então, doutora, me diga alguma coisa sobre aquilo que a senhora acabou de ver. Doutor Laércio, doutor Thomas, telespectadores, o que podemos presenciar do pronunciamento do ministro Joaquim Barbosa? Verificamos que se tem atualmente uma situação de grande insegurança jurídica. Por quê? Porque já se tinha um julgamento consolidado, posições consolidadas. Então, a alteração das regras do jogo já iniciado,
basicamente terminado, gera uma situação de grande instabilidade. E isso não pode perpetuar-se aqui no Brasil. Bem, doutor, eu coloquei esse vídeo neste programa porque eu quis prestar uma homenagem ao nobre e culto presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. E a senhora me disse exatamente aquilo que eu pensava. E o telespectador também deve ter apreciado essas brilhantes palavras. E nós, então, colocamos isso como uma homenagem ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Bem, doutora Nathalie, vamos falar agora a respeito do direito internacional, correto? O que são direito internacional público e direito internacional privado? Antes de eu propriamente fazer uma distinção entre o direito internacional público e o direito internacional privado, é interessante demonstrar que o direito internacional, ao contrário do que se pensava alguns anos atrás, há cerca de 30 anos atrás, não é uma matéria que é isolada ao resto do direito. Pelo contrário, no atual cenário, o que verificamos? Que pela própria globalização e a importância que o Brasil tem no cenário internacional, é necessário estipular e verificar quais são as regras, quais são as normas jurídicas que fundamentam a articulação e a responsabilidade do Estado brasileiro perante o cenário internacional. Tratando especificamente da divisão entre o direito internacional público e o direito internacional privado, o direito internacional público, ele se refere a quê? Às relações que se tem propriamente com relação aos Estados. Então, como se regem as normas e os princípios para estipular como se portarão os Estados uns para com os outros. Com relação ao direito internacional privado, nós temos a seara, de um lado, um Estado, e nós temos o particular de outro lado. Esse particular, ele se vincula a um outro Estado ainda. Esse particular, quando eu digo, ele não se refere tão somente a uma pessoa física, mas também a uma pessoa jurídica. Então, nós temos o quê? Relações jurídicas advindas de tratativas comerciais, questões penais, que devem ser elucidadas e abordadas pelo direito internacional, com vias a ter o quê? A segurança jurídica, que é proclamada não só no Brasil, mas na sociedade internacional. Muito bem, essa segurança jurídica que todos almejam, afinal de contas, é o planeta que se comunica, não é? É o planeta que tem as suas reações através das suas considerações entre países, não é? Eu faço uma pergunta que se tornou, que é recente, a respeito deste condenado do mensalão do Pisolato que está lá na Itália. O que a senhora pode falar a respeito disto? O caso do Pisolato, ele se vincula a várias questões que podem ser abordadas pelo direito internacional. Primeira delas, muitos comentaram que seria uma maneira de se criar algum revanchismo entre o governo italiano e o governo brasileiro, posto a situação passada relativa ao Cesare Battisti. Eu não acredito nisso. E por quê? Porque fora a questão do que tem acontecido com relação ao caso Battisti, estamos aqui diante de um caso que tem contornos que tornaria possível a extradição? Sim, tornaria possível a extradição. Mas o governo italiano extraditaria ou deixaria de extraditar por um ato revanchista? Não acredito nisso. Por quê? Tanto o Brasil quanto a Itália têm uma relação muito consolidada. Então, fazendo-se análise do caso em específico, o que nós temos? Nós temos uma pessoa que utilizou um documento falso e por intermédio que cometeu um crime na Itália, não é? Sim. E sob esse documento falso, ele conseguiu sair do Estado brasileiro e lá manter-se sob o caráter escondido do governo brasileiro. Então, no caso do Pisolato, eu acredito que haverá sim uma maneira de se chegar a algum consenso pela via diplomática, pela via do direito internacional, pela via de ambos direito interno brasileiro e direito italiano. Não acredito que haverá nenhuma postura revanchista por parte do direito italiano. Não, muito bem.
caro telespectador, se você estava curioso a respeito desse affair que nós estamos vivendo atualmente, por consequência do mensalão, está aí a explicação, aliás, uma excelente explicação. Muito obrigado, viu, doutora Nathalie. Me diga uma coisa, qual é o objeto, então, do direito internacional? O objeto do direito internacional é verificar, antes de mais nada, dentro dos atores do cenário internacional, qual é a competência de cada um deles. Estamos diante dos Estados, estamos diante também das organizações internacionais, estamos diante do indivíduo e estamos também diante da empresa. E por que eu faço essas considerações? Porque até pouco tempo atrás, havia uma grande discussão a respeito se o indivíduo era ou não sujeito do direito internacional. O que foi comprovado, o que foi demonstrado desde o julgamento de Nuremberg? A partir da pessoa, a partir de que o indivíduo ele tem essa personalidade e essa possibilidade de ter uma responsabilização tanto pela via ativa, pela via passiva, ele pode o quê? Ele pode demandar e ser demandado. Nesse sentido, embora parte da doutrina ainda defenda que o indivíduo não seja sujeito do direito internacional, isso não prospera nos dias de hoje. Com relação ao Estado, não se tem discussão. Não se tem dúvidas de que é um objeto de estudo do direito internacional, é um objeto de atuação do direito internacional. Por quê? Porque são os Estados que, na sua atuação conjunta, vão propiciar o quê? Que as relações jurídicas entre os Estados, as relações formuladas entre particulares, vinculados por intermédio de negociatas comerciais ou questões penais envolvidas, possam, de fato, ter estruturadas e asseguradas todas as suas condições. Muito bem. Com relação... Não, mas o senhor se esqueceu da empresa. Por quê? A empresa também, hoje em dia, ainda configura como uma grande discussão se, de fato, é objeto do direito internacional ou não. Porque a empresa pode ser considerada como objeto do direito internacional? Porque o modo com que as empresas atuam no cenário internacional geram também a possibilidade de quê? De que os seus contornos possam influenciar no modo com que atuem os próprios Estados. Então, como deixar de lado as empresas? Então, como a senhora tocou nas empresas, eu queria lembrar ao telespectador que recentemente houve aí uma conscientização sobre a lei anticorrupção, que ela entrou em vigor a partir do dia 29 de janeiro último. E esta lei, ela tem, por exemplo, acesso e influência no direito internacional, caso ocorra algum projeto de corrupção entre empresas brasileiras e estrangeiras? Acredito que sim, doutor Laércio, porque essa lei ela traz um aceno internacional de como se procederá aqui internamente. Naturalmente, se uma empresa, se um particular, se um Estado estrangeiro quer negociar com o Brasil, ele saberá de antemão quais são as regras do jogo. As regras do jogo, claro. Então, acredito que isso será um aspecto positivo, do qual o Brasil poderá melhor estruturar as suas relações jurídicas, sejam do ponto de vista público ou privado. Muito bem. Doutor Thomas. Tem um ato, acho que é o Bribery Act, que é americano, e, se eu não me engano, as empresas que lá funcionam e têm também estabelecimentos fora do Estado americano, teriam que utilizar o chamado compliance, sim, que eu acho que agora o Brasil também vai fazer parte disso. Então, muitas empresas hoje brasileiras vão ter que se adaptar a esse novo regramento e vai mudar realmente o Brasil. Você acha mesmo que vai mudar, doutor Thomas? Com certeza, eu acho que é uma questão que é um começo. Eu acho que é um começo. Então, todas as empresas que estarão trabalhando com isso são obrigados a ter pelo menos um padrão. Um padrão de ética, um padrão de seguir padrões uniformes, mundiais. Então, essa questão de Bribery Act realmente vai estar em voga e os escritórios de advocacia têm departamentos específicos para isso. Agora, a minha preocupação, doutora Nathalie e doutor Thomas,
é no sentido de quanto tempo mais ou menos ocorrerá, não é, a regulamentação desta lei. Porque há uma lei, ótimo, tudo bem, boa, em síntese boa. Agora, quanto tempo? De que forma? Nós temos uma previsão? Eu não consigo determinar em tempos práticos quando é que isso realmente vigiria no Brasil. O que eu posso, sim, suspeitar é que a partir do momento que o Brasil ele assume um compromisso com contornos internacionais que vai influenciar relações internacionais, ele não o faz de maneira vazia. Naturalmente, a partir do momento que se cria essa responsabilidade, se acena isso no cenário internacional, na sociedade internacional, eu acredito que isso não vai demorar. Agora, precisar em tempos, meses, dias, infelizmente eu não posso fazê-lo. Lamentavelmente, mas nós entendemos bem a sua colocação e oxalá ocorra exatamente isso que a senhora propõe. Bem, eu agora vou chamar um pequeno intervalo para depois nós continuarmos com esta proveitosa conversa. Tenho certeza absoluta, doutora Nathalie, doutor Thomas, que o telespectador está aproveitando bastante a nossa conversa. Você aguarde e logo, logo retornaremos. Retornamos. E com esse retorno, eu me sinto à vontade de, já que estamos conversando sobre assuntos internacionais, solicitar desta grande e excelente advogada que hoje nos ensina direito internacional, perguntar a respeito da sociedade internacional versus comunidade internacional. Mas eu gostaria de colocar, e a Ucrânia, doutora Nathalie? Bem, vamos por partes. Que acredito que o telespectador poderá aproveitar melhor tanto a abordagem dos temas, quanto entender em maior profundidade o que de fato ocorre na Ucrânia. Bem, a sociedade internacional ela não deve ser concebida como algo contrário à comunidade internacional. São dois paradigmas distintos. Por quê? Porque quando falamos em sociedade internacional, nós falamos do conjunto de atores internacionais, que influem nas relações internacionais. E que atores seriam esses? Os que nós já abordamos, são os estados, as organizações internacionais, o próprio indivíduo, as empresas, que têm o quê? Influência direta no modo com que os estados se articulam entre si. Por sua vez, a comunidade internacional, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer não somente a reunião desses atores internacionais, mas principalmente a vinculação por intermédio da afinidade. Mas que afinidade seria essa? Seria uma afinidade oriunda de aspectos religiosos, culturais e sociais. E fazendo essa distinção ou essa abordagem com relação ao conceito de sociedade internacional e comunidade internacional, por que trazer a Ucrânia ou como elucidar a questão ucraniana neste ponto? Falando de maneira breve, mas não menos importante nem superficial, é um desafio falar sobre a história da Ucrânia. Por quê? Porque temos que falar, em alguns instantes, sobre pelo menos 1000 anos de história. Por quê? Porque a Ucrânia, nos seus contornos primorosos, primordiais do seu surgimento, ela conglobava um estado que equivaleria ao maior estado europeu do seu surgimento. Enfim, o que aconteceu do surgimento até os dias atuais? Por volta do século X, houve a primeira divisão ou a primeira ruptura. Nesse sentido, foram perdidos alguns territórios. No século XVII, tal situação voltou a acontecer. Nesse sentido, já no século XVII, o império que já se pode colocar nesse sentido, russo, anexou vários territórios do que hoje corresponderia à Ucrânia. O que aconteceu?
Em 1954, Stalin, em uma decisão política, e não tem como não ser, ele decidiu que a Ucrânia deveria ser o quê? Independizada. Mas fato é, isso aconteceu? Isso de fato aconteceu? Enfim, fica a questão. Porque uma coisa é o que acontece na teoria, outra coisa é o que acontece na prática. Fato é que houve toda a discussão com relação à bipolaridade e também à própria queda do Império Russo. O que aconteceu? Em 1991, oficialmente, tecnicamente e na prática, houve o quê? A independência da Ucrânia. Fato é que, como existia uma relação de dependência por razões estratégicas da Rússia com relação à Ucrânia, se gerou uma instabilidade muito grande, instabilidade até que motiva os atuais conflitos nos dias de hoje. Por quê? Em 2004, com a Revolução Laranja, teve os primeiros acenos com relação a uma busca democrática. Isso foi conseguido? Não. E em 2010, novamente, houve uma disputa entre aqueles que tomariam o poder, seriam seu presidente e o primeiro-ministro. Mas rivalidades e questões internas, políticas inclusive, fez com que essa construção ideológica, política, jurídica fosse quebrada. E em 2012, foi convocada novas eleições. Assumiu o presidente, que agora foi deposto. O que aconteceu? Em novembro do ano passado, se reuniram o presidente, se reuniram os opositores, se reuniram a base governista em si, se reuniu os países europeus, convendo representar pela própria representação da União Europeia e os Estados Unidos. Foi formulado um acordo em novembro do ano passado. Em que consistia esse acordo? Em que, de fato, pelas discussões internas que se tinham com relação à atual maneira de se governar na Ucrânia, que seriam convocadas novas eleições. Só que o que aconteceu? O presidente foi deposto. Então, se gerou uma instabilidade e uma discussão política, jurídica, econômica, social muito grande. Por quê? Porque Vladimir Putin, ele foi, como eu posso dizer, ele foi julgado pela opinião pública, pela opinião internacional, como sendo o estivador, aquele que incentivou aquele grupo de rebeldes ou aquele grupo de descontentes a depor o presidente. Para quê? Para descumprir aquele acordo que tinha sido formulado em novembro do ano passado. Sim, então, mas me perdoe cortar o seu raciocínio. É público e notório, aliás, a mídia tem colocado isso, que o Putin ele está tentando proteger os russos que estão na Crimeia, não é? Que estão na Ucrânia, perdão. Então, ele está... Essa é não sei, a válvula de escape, talvez? Pode ser assim, não? O senhor abordou um aspecto interessante. Por quê? Porque isso pode ser interpretado dessa maneira? Não tem como não ser interpretado, essa é a verdade. E por quê? Porque falemos então da estrutura da Ucrânia. Na Ucrânia, não chega a 20% a população que de fato é russa. Não chega a 20% a população que fala russo. Mas qual a importância da Ucrânia para a Rússia? É por intermédio da Ucrânia que atravessam todos os gasodutos que se dirigem à Europa. Então, é uma região sumamente estratégica e importante à Rússia. A Ucrânia é muito mais importante à Rússia do que a Ucrânia o é para a Europa, ou é para a União Europeia. Razão pela qual existe um protetorado, existe uma proteção? Será que não? Eu acredito que sim. Mas por quê? Porque existem interesses tão somente políticos? Não, temos interesses sociais, mas principalmente econômicos envolvidos. Então quer dizer que nessa história toda nós podemos conversar com o telespectador no sentido de que tudo isto é uma bolha de sabão. Por que eu digo que é uma bolha de sabão? Pelo seguinte fato, estão mais interessados em proteger a economia
não é? A economia, eu digo em questões práticas de dinheiro, do que propriamente o ser humano. É isso? Mais ou menos? Doutor Laércio, o senhor não está equivocado na sua consideração. E digo por quê. Porque, tendo em vista os interesses econômicos, financeiros envolvidos neste conflito, nós temos a possibilidade de ter o maior conflito geopolítico do século XXI. E por quê? Porque tratemos, então, de um outro território vinculado à Ucrânia, que também está vinculado neste conflito, a Crimeia. A Crimeia. E por quê? A divisão que eu falei com relação à Ucrânia é oposta do que acontece na Crimeia. Por quê? Na Crimeia, cerca de 80% da população é russa. Só 20% é ucraniana. E qual a importância da Crimeia para a Rússia? É por intermédio da Crimeia que eles têm a base militar. Então, é uma região, além de estratégica, importante para a estrutura militar da Rússia. Então, se não houver uma articulação eficiente entre União Europeia, Estados Unidos, Rússia e a própria Ucrânia, nós poderemos estar diante de um conflito potencial bélico. Então quer dizer que será vencedor aquele que projetar dentro deste affair o interesse financeiro melhor. Olha só. Eu acredito... Porque eles naturalmente, vão negociar. Claro, negociar, entre aspas, a paz. A paz em prol do ser humano. É isso que me interessa, o ser humano. Esse outro, vamos dizer, adminículo, que é o setor financeiro, eu acho que não é tão importante assim. Nós que pensamos no ser humano. Agora, eles que pensam somente nesta parte monetária, financeira, econômica e os interesses ligados ao enriquecimento, que a gente vê a todo momento, isso me parece que está oculto, não é tão visível assim. Doutor Laércio, mas eu acredito que desde então, ou dessa maneira, fica claro a importância dos contornos do direito internacional, porque é por intermédio das relações externas, é por intermédio da articulação dos Estados que este impasse será solucionado. Por intermédio da diplomacia, inclusive, também. Eu acredito que se a opção for o uso do império da força, isso acabará mal. Porque estamos diante de dois países que têm alto poderio bélico, que são o quê? Estados Unidos e Rússia. Claro. Por um estado menor, que é a Geórgia, o que aconteceu? A Rússia foi capaz de declarar uma guerra. A guerra não é interessante. Foi deflagrado um conflito bélico. Então, atualmente, é interessante para qualquer país, para a sociedade internacional, para o cenário internacional, que haja um conflito bélico? Eu acredito que não. Você vê, telespectadores, que nós estamos aqui discutindo esta parte importante que é o direito internacional e a doutora, com muita sabedoria, ela nos deu uma lição sobre a diplomacia, o acerto diplomático, que é aquele que é mais, que condiz com a realidade. Muito obrigado, doutora. Doutor Thomas. Doutora Nathalie, uma pergunta para que o telespectador entenda a relação do direito internacional público. A questão da teoria dualista. Como é que fica a teoria dualista, a teoria monista, que tem aí a questão do direito internacional público? De acordo com as vinculações e de acordo com o modo de articular de cada Estado, é possível haver uma distinção ou alguns problemas advindos do direito interno e do direito internacional. Por quê? Porque existem Estados que não concebem o direito internacional como algo possível de ser o quê? Internalizado. Nesse sentido, o que seria, ou o que aconteceria? Nós teríamos a discussão das teorias dualista e monista. Mas o que seria isso? No caso do dualismo, o Estado, ele concebe que existem duas ordens jurídicas distintas e, em primeira vista, incompatíveis. Nesse sentido, o que acontece?
Nós temos de um lado o direito internacional, de outro lado o direito interno. Para incorporar qualquer espécie de norma internacional, deve-se conceber uma espécie de incorporação do direito internacional ao direito interno. Então, falamos do dualismo. Dentro do dualismo, nós temos duas teorias, a teoria da incorporação e a teoria moderada. Na teoria da incorporação, para eu fazer valer o direito internacional ou a norma internacional, eu tenho que passar primeiro para que a norma internacional ela seja incorporada ao direito interno. Mas de que maneira? Por intermédio, de um lado, da aprovação por intermédio do parlamento, no caso do Brasil seria o Congresso Nacional, para depois haver a ratificação pelo presidente da República. Essa seria a teoria dualista por intermédio da incorporação. Por outro lado, nós temos também a ideia do dualismo moderado. Nesse sentido, o seu modo de acontecer, a sua estruturação é mais simplificada, mas de igual maneira nós temos que ter o quê? A incorporação da norma interna para que ela possa valer, da norma internacional para que ela possa valer no direito interno. Por outro lado, falando de uma outra estruturação, nós temos o humanismo. No humanismo, nós temos a possibilidade de conceber o direito internacional como vigendo no direito interno, mesmo sem haver essa incorporação. Mas, naturalmente, o modo com que cada Estado ele verifica se é dualista ou monista vai determinar, inclusive, o modo com que o Estado responde internacionalmente à responsabilidade internacional. Ótimo, muito bem explicado. O telespectador está adorando a sua explicação. Agora, eu queria que você, doutora, por gentileza, colocasse o direito internacional público, não é? É um ramo do direito destinado a fazer o quê? E, complementando a pergunta, eu gostaria de que você explicasse ao povo brasileiro, à sociedade brasileira, não é? O Brasil, como se situa dentro do direito internacional? O direito internacional público, ele tem uma vocação direcionada a estipular e estruturar as relações entre Estados. Nesse sentido, nós falamos em questões envolvendo tanto aspectos civis, quanto aspectos penais, quanto questões involucradas à própria jurisdição. Temos os conflitos propriamente ditos entre os Estados. No Brasil, ou como o Brasil se situa com relação ao direito internacional, enfim, pela própria globalização que se tem hoje em dia no cenário internacional, nós verificamos o quê? Que o Brasil tem uma grande atuação, tanto do ponto de vista social quanto econômico. Por quê? A ideia de isolamento não existe mais. E o que se verifica? O Brasil, por a sua estrutura jurídica, que passados os momentos de grande instabilidade, possui uma grande possibilidade de atração de investimentos estrangeiros. Esses investimentos estrangeiros são trazidos ao Brasil, muito bem. Mas qual a garantia do estrangeiro? Qual é a garantia do investidor de trazer o seu capital para prospectar aqui no Brasil? É justamente a ideia de que existe a segurança jurídica necessária para que os seus investimentos possam prospectar. E por que isso? Porque o Brasil, cada vez mais, ele tem atuado em várias vertentes, com vários estados, inclusive atuando diretamente com blocos econômicos. A atuação no Mercosul, ainda que criticada por grande parte da doutrina e da jurisprudência internacional, tem demonstrado uma melhor articulação e um fortalecimento entre os estados. É o melhor expoente? Se tem atualmente a sua melhor proporção? Não. Mas deve-se jogar fora todo o trabalho que foi feito desde o Tratado de Assunção? Não. Eu acredito que toda a estruturação, todo o objetivo que se tem, ele leva tempo. Mas eu acredito que o Brasil, por intermédio da atuação política, econômica, social, dos próprios doutrinadores, dos próprios advogados, tem construído uma jurisprudência internacional favorável.
e uma situação econômica, social, jurídica estável o suficiente para poder atrair para o Brasil investimentos estrangeiros e também um maior desenvolvimento, inclusive social. Então, há interesse, então, que os estrangeiros se possam investir melhor aqui no Brasil? Sim, claramente. Há muito interesse. Sim. Mas esse interesse qual é o significado desse interesse? Porque se formos comparar o Brasil com outros estados da sociedade internacional, nós verificamos que ainda que nos últimos 5, 10 anos se exista no contexto internacional uma grande instabilidade por intermédio de várias situações que aconteceram no globo, o Brasil, ainda que tenha muitos problemas, parece blindado. E por quê? Nós verificamos isso diretamente na moeda. Vamos comparar com os estados vizinhos, vamos comparar com a Argentina, vamos comparar com o próprio Uruguai, vamos comparar com os próprios Estados Unidos, que enfrentam atualmente uma grande recessão. O Brasil tem enfrentado problemas inúmeros, mas ele consegue manter uma estabilidade que em outros estados, ditos mais estruturados, não conseguiram. A Copa do Mundo será uma atração para investimento no Brasil? Eu acredito que sim, doutor Laércio. Muito bem. Bem, doutora, eu agora vou pedir para que a senhora apresente as suas considerações finais, porque nós estamos já no final do programa, lamentavelmente, porque sempre digo isso. Quando a gente convida pessoas do seu quilate, da sua qualidade, e a gente gostaria de ficar aqui durante muito tempo conversando, porque quem vai ganhar com isso é a sociedade, o telespectador. Então, por gentileza, apresente as suas considerações finais. Antes das minhas considerações finais, eu gostaria de agradecer o convite que foi formulado pelo senhor. Eu acredito que o senhor presta um grande serviço à sociedade brasileira por intermédio da discussão de temas relevantes relativos ao direito, mas também temas importantes à discussão da sociedade brasileira. Tratando de considerações finais, o que eu posso dizer, sim, do ponto de vista da política nacional, pelos atuais contornos do que vem acontecendo no país, é que a sociedade brasileira ela não pode desanimar diante de muitos dos acontecimentos que sucederam nos últimos dias. E por quê? Porque ainda que possamos dizer claramente que houve perdas, nós sim temos uma articulação jurídica cada vez mais respeitável. Ainda que muito se discuta, doutor Laércio, doutor Thomas, o Brasil é o primeiro estado no cenário internacional que conseguiu colocar atrás das grades a alta cúpula do governo. Isso não tem precedentes. Então, existem situações que desanimam? Podemos dizer que sim, mas eu acredito que o trabalho que tem sido feito não é em vão. E o brasileiro tem, sim, que respeitar, valorizar e acreditar no seu país. Muito bem. Eu agradeço muito a sua atenção, inclusive em relação à minha pessoa, ao programa Direito e Justiça em Foco. Agradeço também ao Dr. Thomas, que esteve hoje aqui brilhantando como sempre. E quero dizer mais ainda, doutora Nathalie. A senhora é uma pessoa de tenra idade, eu posso dizer assim, porque ostenta uma cultura invejável. Uma cultura que deve ser projetada diuturnamente para que o povo conheça estas particularidades do mundo, do Brasil, porque é assim que se faz. Nós vivemos hoje em dia do quê? Nós vivemos hoje em dia de projetar alguma coisa que nós conhecemos. E a senhora conhece muito bem e projeta muito bem. A senhora tem um falar simples, mas com um conteúdo vibrante, com um conteúdo bastante útil para a sociedade. Então, eu agradeço muito a sua atenção, a sua vinda aqui, foi produtiva. Eu aprendi muito com a senhora,
Eu aprendi bastante e tenho certeza absoluta que o telespectador ficou muito contente. Muito obrigado. Muito obrigada.